Eu sou Pedro Tenório e no Central Music de hoje, em homenagem ao Dia do Rock, nós vamos contar um pouco aí para navegar no túnel do tempo desse gênero tão multifacetal, tão vibrante que é o rock and roll. A gente vai passear aí desde o começo, quando o gênero surgiu, até os dias de hoje, passando aí pelas tradicionais bandas, tanto lá nos Estados Unidos como também no Brasil. Então, bora entrar no túnel do tempo depois da vinheta. Pois muito bem, minha gente. Vamos começar aqui, né? Vou até com o apoio da minha colinha, porque isso é necessário, né? É claro! O rock and roll, gente, ele surgiu na década de 50 com resultado de uma mistura entre jazz, blues, country e folks. Ele surgiu ali na década de 50 com o cantor Chuck Berry. Ele pegou uma guitarra e cantou ali uma música, e a partir dele vários outros cantores negros, porque é importante salientar que tanto o blues quanto o country, o rock e o jazz, todos esses gêneros musicais que surgiram nos Estados Unidos são feitos por pessoas negras. Então era uma forma que a cultura afro encontrou para poder soltar um pouco a sua voz, né? Ter um pouco de voz, já que eles eram tão reprimidos naquela época pelos estadunidenses brancos. Também a gente tem que relevar, né? Lembrar que o gênero foi se esbranquiçando ao longo dos anos. E esse esbranquiçamento, gente, começou já logo um pouco depois do Elvis. Mas é importante salientar que antes do Elvis veio o Chuck Berry, como a gente já mencionou aqui, mas também outros nomes como Johnny Cash e Little Richard, que foram aí os precursores aí do rock, os primeiros cantores a tocar o gênero. Pois muito bem, logo depois, um bom tempo depois, um cidadão chamado Elvis Presley começou a tocar rock, porque o Elvis, ele quando era criança, ele era muito pobre, então ele frequentava sempre várias reuniões de igreja, cantava no coral da igreja, frequentava reuniões de pessoas afro, porque era o que se aproximava mais da situação dele. E a partir daí ele começou a ouvir muito country, muito folks, blues, jazz. E aí com isso ele descobriu o rock. E aí a partir disso daí ele começou a cantar o rock. E ele ficou conhecido como o rei do rock, como a gente conhece mundialmente, com vários hits de sucesso. Inclusive o Baz Luhrmann fez uma cinebiografia sobre ele, bem chapa branca, porque não mostrou os grandes erros que o Elvis cometia, e que contou um pouco logo no começo do filme essa trajetória dele, de quando ele era criança, que frequentava reuniões de grupos afro e escutava músicas negras e se beneficiou bastante. Tanto é que ele sempre tinha, no começo da carreira, ele tinha contrato numa gravadora de música negra, então isso meio que demonstrava claramente que o Elvis, para chegar onde ele chegou, ele meio que se aproveitou da música negra que criou o rock e todos esses gêneros. Bom, agora indo para a década de 60, com o Elvis, o rock, a guitarra elétrica já em alta, surgiram as primeiras bandas de rock, que antes era só cantores, né, o cantor individual ali, mas aí surgiu o quê? As bandas. E as duas primeiras que fizeram história, inclusive uma delas continua até hoje, foram os Beatles e os Rolling Stones. Essas duas bandas foram as precursoras ali do rock, depois de um bom tempo, 10 anos aí só de cantores individuais. Então agora veio as bandas de rock, que começou com Rolling Stones e os Beatles. Mas não foi somente de Rolling Stones e Beatles que o rock cresceu nos anos 60, né? Mais ou menos. Na verdade, nos anos 60, um outro movimento também começou a surgir, que foi o movimento hippie, né? Que paz e amor, né? Os ripongas que montavam acampamentos de comunidades assim no meio da estrada. E esse movimento hippie acabou explodindo bastante com o festival Woodstock, que foi o primeiro festival de música do mundo a tocar somente rock, né? Quer dizer, tocava vários estilos de música assim, mais afro, e o rock
acabou entrando lá e meio que deu aquele boom gigantesco. Tanto é que nesse festival a gente conheceu grandes nomes como The Who e o Bob Dylan, que vai ganhar agora uma cinebiografia estrelada pelo Timothée Chalamet. Só vamos esperar que ela não seja tão chapa branca como foi a do Queen e a do Elvis Presley. Então, vamos torcer para que eles mostrem os erros e os acertos do Bob Dylan, que não escondam nada. Tá vendo? Não escondam nada. Vamos agora para os anos 70. Os anos 70 estava no auge do movimento Paz e Amor nos Estados Unidos e o mundo meio que se tornou rebelde, muito rebelde. Teve muitas manifestações, muitos protestos. E foi a partir desse movimento rebelde que surgiu o heavy metal, ou rock metaleiro para os brasileiros assim mais íntimo já, né? E nesse movimento rock metaleiro surgiu várias bandas, como inclusive as precursoras que deram início a esse movimento de heavy metal foram Ramones, Kiss, AC/DC, Queen e Iron Maiden. Inclusive algumas delas, né, como AC/DC, Iron Maiden, The Ramones, continuam existindo até hoje, tá? Inclusive AC/DC vai tocar no Rock in Rio desse ano, para vocês verem, né? Uma celebração de 40 anos tem que contar com a banda histórica como AC/DC. Nos anos 80, que é quando o rock já estava no seu maior auge, não só no rock normal, mas também no rock metaleiro, né? Surgiu ali em 1985 o Rock in Rio. Pois a gente acabou de citar ele aqui, vamos puxar aqui o Rock in Rio para a roda, porque ele foi, gente, o maior festival de música do mundo a reunir vários estilos de música, principalmente estilos de rock. E nele, gente, tocou assim, sabe, somente fera mesmo, incluindo algumas revelações, tá? Do rock brasileiro e também do rock mundial, como David Bowie, Bon Jovi, Guns N' Roses, Prince, que são atrações que até hoje estão no imaginário das pessoas. Então o Rock in Rio meio que ajudou a dar aquele empurrãozinho ali para algumas atrações. Inclusive, a Central está fazendo uma cobertura sobre o Rock in Rio. Confiram lá nas redes sociais e também aqui nos shorts do YouTube as curiosidades do Rock in Rio, onde a gente fala um pouco sobre, traz algumas curiosidades a respeito desses 40 anos de festival que a gente está resgatando. E numa delas, que foi mais recente inclusive, a gente fala sobre o cantor Prince, né, e sobre os seus atos de estrelismo na segunda edição do festival. Então, tá bem bacana o conteúdo, tá? Espero que vocês gostem. A Rock in Rio, né, teve a sua importância, só que a gente vai falar mais sobre ele num vídeo específico para depois, tá, gente? Sobre o festival, tá? Depois que o Rock in Rio chegou e veio para ficar e se estabeleceu, chegaram os anos 90 e 2000. Nessas duas décadas, o rock meio que passou por duas fases diferentes. A primeira delas foi ligada ao satanismo. Então muita gente, porque assim, o rock normal meio que foi perdendo um pouco de força e estava mais em alta o rock metaleiro, o heavy metal. E aí muita gente começou a ligar esse rock meio heavy metal, meio pesado e com umas letras um pouco meio depressivas ao satanismo. E as bandas se aproveitaram disso, se abraçaram essa figura mais satanista em alguns de seus shows. Tanto é que a gente teve assim bandas maravilhosas com músicas boas. Inclusive uma dessas que abraçou de fato ali a veia do satanismo foi a Tenacious D, né, do Jack Black, e os Foo Fighters, né, que poucos anos atrás eles perderam o seu baterista. Então eles estão retornando agora pro Rock in Rio, inclusive para poder, sabe, retomar a carreira depois dessa perda muito grande para eles. Eles até estrelaram um filme de terror que misturava terror e música, o que mostrava muito bem, né, como que as bandas de rock eram ligadas demais a essa questão do satanismo e como eles abraçaram isso de vez. Comecei a passar mal. Também tivemos o surgimento de bandas como Nirvana, U2 e Green Day. Nirvana, que a gente sabe muito bem, é aquela da música do Something That Way, que toca no filme do Batman do Robert Pattinson ali, maravilhosa. Inclusive tem até o meme, né? Põe um Nirvana aí que o pai tá dark, né, hoje. Então, sem sombra de dúvidas,
a melhor banda. Inclusive tem o álbum icônico deles, né? O álbum icônico do Nirvana, que tem essa música Something on the Way. Não, Something on the Way, que é aquela do bebezinho, né, na piscina. Depois dessa fase mais satanista que o rock passou nos anos 90, no finalzinho da década ali, iniciando os anos 2000, o rock se tornou mais indie, dando atenção a causas minoritárias, a pessoas a vozes que não eram escutadas. Então, a partir disso, a gente teve o surgimento de bandas como Evanescence, 30 Seconds to Mars, The Killers e The Strokers. Inclusive, Evanescence vai estar no Rock in Rio também. Então, aqui, ó, para vocês verem como tanta banda importante para a construção da história do rock vai estar nessa festa de celebração dos 40 anos do Rock in Rio. Então, para quem gosta de música e de rock, é bom dar essa valorização, minha gente. Bom, mas agora vamos viajar aqui pro nosso Brasilzão, né? Porque aqui o rock, por incrível que pareça, minha gente, ele surgiu quase que na mesma toada, assim, foi meio que acompanhando o gênero lá nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, o rock só veio surgir 10 anos depois, nos anos 60. E através de duas figuras muito conhecidas, que foram os cantores Zé Ramalho e a banda Os Mutantes. Eles se inspiraram muito nos Beatles, que era, junto com os Rolling Stones, a banda de referência assim no quesito de rock. E o rock do Brasil, embora ainda tenha a guitarra, era um rock mais que envolvia o violão, aquela música mais com uma letra reflexiva que falava sobre vários temas que eram considerados tabus. E o boom mesmo do rock brasileiro, ele veio lá nos anos 2000 mesmo, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a banda Mutante se separou e a cantora Rita Lee foi seguir carreira solo. A partir daí, minha gente, ó, foi só Erva Venenosa, Amor e Sexo, e um monte de... Lança Perfume, e um monte de outros hits muito bons. E não foi só a Rita Lee que emplacou. Também tivemos vários outros cantores e bandas que emplacaram e que estão até hoje no imaginário do brasileiro, como Legião Urbana, Barão Vermelho, Cazuza, Raimundos, Blitz, Titãs e a cantora Pitty também, que hoje em dia são a voz e a referência para as pessoas de hoje em dia, hein? Então, todos esses nomes, eles causaram uma verdadeira revolução no nosso país, que tinha acabado de sair de uma pesada ditadura e que mesmo ainda assim tinha uns resquícios dela por ali. Então, o Cazuza e toda essa galera, eles foram responsáveis por botar abaixo todo e qualquer resquício de ditadura e dar voz às minorias que não tinham muita voz. Essa questão de você dar voz, de você ouvir as minorias e denunciar problemas que muitos governos tentavam sempre esconder, né, contra pessoas, foi um tema muito forte que o rock brasileiro abordou durante os anos 2000. E não só isso, como também o contato diretamente com os jovens que queriam fazer uma mudança ali. Então a gente teve muitas bandas, umas já se foram, como Mamonas Assassinas, mas tem várias outras que continuam até hoje, como o Jota Quest, Detonautas, CPM 22, o Rapa, a cantora Pitty, e outra que também já se encerrou, ou ainda continua, porque o seu maior cantor se foi, essa daqui que estou vestindo, Charlie Brown Jr., para mim uma banda referência. Eu cresci ouvindo Charlie Brown Jr. nas aberturas de Malhação, porque não, né? É uma boa referência, mas também nas trilhas sonoras aí da minha infância. Charlie Brown Jr. foi muito presente, assim como Skank, Jota Quest, que falavam sobre amor, sobre problemas dos jovens, sobre querer curtir, né, que era uma coisa que era meio proibida, mas não curtir daquele outro sentido, tá, gente? É o sentido de, sabe, sair com os amigos para se divertir. Então, assim, o rock brasileiro, ele tem uma influência, e ainda assim, hoje em dia,
ainda encontra muitos problemas com os quais denunciam bastante nos shows. Assassinatos que ocorrem injustamente contra pessoas negras, problemas contra a criminalidade que a polícia sempre diz que está resolvendo, mas nunca resolve. Tudo isso, bandas como os Detonautas, né, que é comandada aí pelo Tico Santa Cruz, estão aqui para poder denunciar isso através da música, que é uma forma tão poderosa de você conseguir demonstrar todos os sentimentos. E como se não bastasse isso também, essas bandas é ótimo. As bandas como Blitz, Barão Vermelho e Cazuza, eles também tiveram, minha gente, um leve empurrãozinho ali, mas não foi do Rock in Rio não. O Rock in Rio foi a catapulta. Mas quem deu um empurrãozinho para que eles chegassem até essa catapulta, minha gente, foi a rádio Fluminense FM, a maldita. Uma pequena rádio ali de Niterói, que mesmo com poucos recursos conseguiu ser a pioneira em tocar somente rock nacional e internacional e só música que estava lançando e bombando. Então, muitas das bandas que acabaram entrando para o Rock in Rio foram para a primeira edição, foram sugestão justamente da Fluminense FM, que também ganhou uma cinebiografia nos cinemas com o filme Aumenta que é Rock and Roll, que inclusive, gente, é muito bom, recomendo vocês procurarem aí para assistir, porque vocês verem com um pouco de recursos que eles tinham, o sucesso que eles fizeram. Então, ó, recomendação super dita. Bem nos anos 90 e 2000, teve o rock metal, o heavy metal brasileiro também surgiu. Porque você tá pensando, a gente tem hoje em dia Pitty, que tem aquele rock, mas não é o rock pesado. Cadê o rock metaleiro pesado? Pois eu digo, minha gente, tem sim heavy metal brasileiro. E a banda que começou tudo isso foi a banda Sepultura. Sepultura foi uma banda que surgiu bem lá, sabe, no auge dos anos 80 e 90, e foi responsável por, durante 40 anos, ser a pioneira em heavy metal brasileiro. Tanto é que eles estão agora com uma turnê de celebração de 40 anos de carreira. Vai ser a última turnê da banda antes da despedida. E eles vão realizar um show dessa turnê lá no Imagine Land Music Arena, que acontece dentro do evento Imagine Land, lá em João Pessoa, e que os ingressos podem ser comprados separadamente do Imagine Land. Tem uma aba lá que vocês podem conferir os ingressos para o terceiro lote que já está disponível, então corre porque tem muito pouco. E o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, depois de a gente passear por toda essa linha do tempo, a gente vai agora falar aqui sobre o Dia do Rock, né? Por que o Dia do Rock surgiu? E só tem aqui no Brasil. Por que ele só tem aqui no Brasil e não tem ao redor do mundo? Bom, o Dia do Rock, ele surgiu através de uma ideia publicitária entre duas rádios brasileiras que queriam homenagear o Live Aid, que foi aquele festival que foi o mais marcante na vida do Freddie Mercury e da banda Queen, que eles cantaram We Are The Champions, que é a música mais conhecida da banda. Então eles decidiram utilizar a data. Vamos pegar a data 13 de julho, que foi quando aconteceu esse festival. Vamos usar ela aqui para homenagear o rock toda vez que for possível. Tanto é que no dia que esse vídeo está sendo publicado, o Dia do Rock já aconteceu ou está acontecendo, então vamos celebrar o rock and roll. E eu aconselho a vocês que são mais jovens a ouvirem as rádios que tocam música, sabe? A gente tem canais aí na TV fechada que tocam as músicas clássicas do rock brasileiro e também internacional, também como lançamentos. Então a gente tem aí o Multishow, que é pioneiro nesse quesito, embora hoje eu esteja mais voltado para o humor, mas ainda assim tem a parte musical. E escutem também as rádios Mix FM e Transamérica FM, porque essas duas rádios são as mais antigas que estão em atividade até hoje, e elas surgiram muito por influência da Fluminense FM, que só tocava rock, era pioneira, então ela influenciou a criação da Transamérica, da Mix FM e de várias outras rádios de música, que temos algumas que tocam músicas mais específicas e variadas, enquanto temos outras que tocam somente rock, muito influenciada pela Fluminense FM
A Maldita. Então, minha gente, depois de a gente passear por toda essa história do rock nos Estados Unidos e aqui no Brasil, vou pedir para vocês deixarem o seu Central Lock aqui embaixo. Se você é novo aqui na Central do Entretenimento, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando sair um vídeo novo. E siga a Central nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui, o link está na descrição. E acesse o portal da Central do Entretenimento, porque lá a gente tem muitas notícias sobre música. E eu achei importante trazer esse vídeo aqui para vocês, porque o rock, ele é um gênero que ainda vai continuar por muitos e muitos e muitos anos. E é importante a gente parar agora, que a gente está tendo aí, sabe, a banda Sepultura completando 40 anos, o Rock in Rio completando 40 anos, a gente olhar para trás, para toda a trajetória do rock, desde seu nascimento até os dias de hoje, e ver o quanto que ele conseguiu ajudar a humanidade a evoluir um pouco só. Por mais que a gente tenha ainda muita coisa para melhorar, o rock ajudou bastante e vai continuar ajudando sempre. Com cantores que vêm de periferias, de bairros populares, de cidades do interior, o rock vai sempre continuar existindo. E agora eu quero que vocês deixem nos comentários qual a música preferida de rock, ou qual a banda, o cantor que vocês mais gostam. Se tem alguma banda que existia, não existe mais, que você gostava mais, deixa aqui embaixo, eu quero saber tudo. E fiquem de olho na cobertura da Central no Rock in Rio e no Imagineland, que a gente tá assim preparando material bem gostoso para vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Bora agora, bora celebrar o rock and roll brasileiro e internacional, porque o rock vive e viverá sempre. Até a próxima.